É isso aí, continuando, hein? Você agora já sabe tudo de narração, já sabe tudo do texto narrativo, é fácil. Relembramos as características, agora é só partir para a questão ainda. Continuando, vamos lá. Olha só. No processo de exposição das etapas narrativas, gente, é só você observar, ó, na linha 9 do seu texto, primeira etapa narrativa aí, linha 9. O relator trouxe à luz o direito inalienável, prescritivo, parará. Aí na linha 11, trouxe também o valor de sua contribuição. Note, nesse contexto aí, ocorre uma etapa narrativa? Sim. Essa etapa narrativa é caracterizada pela presença de verbos no pretérito perfeito. Pretérito perfeito do indicativo. Aí você tem aí, o relator trouxe à luz tal coisa, depois trouxe também, percebeu? Então eu estou começando a dizer, até certo ponto, estrutura narrativa, né? Usando uma certa estrutura de composição narrativa. Depois, na linha 14, mais uma vez ele traz um traço de narração. Dê uma olhada. Linha 14 aqui, ó. O ministro mostrou que a afirmação das culturas dos primeiros enriquece a vida de todos nós. Percebeu? Aí ele continua. 2 pontos merecem destaque, fala disso e aquilo e tal. O segundo ponto faz isso, encerra. Acreditou-se que os índios eram um arcaísmo, não mais assim e tal. Ele começa a discutir esse negócio. Mas você vê realmente aí a forma narrativa bem caracterizada na linha 9, na linha 11 e na linha 14. São traços narrativos muito fortes, porque ele começa a contar aí a história desse episódio do ministro aí, né? A forma como ele votou, como ele mostrou, o que ele trouxe à luz para esse esclarecimento sobre essa importante questão aí da cultura e da língua indígena, aquela coisa toda, dentro dessa dinâmica aí, das contribuições culturais indígenas e da sua relação também com a sociedade brasileira de uma forma geral. Então, ó, a estrutura narrativa, veja o que ele diz. George. Aí veja, nesse contexto, quando ele fala, ele diz assim, ó, no processo de exposição de ideias há etapas narrativas. Tá vendo aí? Processo de exposição, etapas narrativas. Pode ver. Primeiro o ministro trouxe isso, depois trouxe alguma coisa. São etapas, o texto mostra isso. Aí depois ele coloca, o ministro mostrou que a afirmação das culturas, basta lembrar que tal coisa acontece, quem convive sabe. Ele traz algumas etapas nesse contexto também aí, ou seja, etapa por etapa. E coloca os 2 pontos, né? 2 pontos abordados pelo voto do ministro merecem destaque. Aí ele vai narrando, a primeira etapa é essa, em primeiro lugar, tal coisa. Em segundo, tal coisa. Então, mais 2 etapas aí, que são os 2 pontos que merecem destaque. Aquela construção por divisão que você viu na aula passada aí, certo? Vamos avançar, veja lá, acompanhe. Olha aí. O tópico frasal do primeiro parágrafo é construído por definição. Gente, tópico frasal é a ideia-chave construída no parágrafo, né? Geralmente com um concurso, claro, de estruturas verbais. Pessoal, é falso. Não há definição no primeiro parágrafo. Ele constrói, claro, o texto não por definição, mas ele diz, o voto dele evidencia a oportunidade e tal, ele dá uma opinião, mas ele não traz uma definição. Percebeu? A construção por meio de definição ocorre geralmente quando você conceitua. Célula, a célula é a unidade fundamental dos seres vivos, ponto. Hoje em dia, a engenharia genética vem realizando progresso e tal, e a célula continua sendo a matriz de estrutura do cromossomo, pode ser o que for. Primeiro se define algo, para depois se começar a discussão. Se você observar o tópico frasal do primeiro parágrafo, em nada se parece com definição, não está definindo nada. O que ele está colocando em relação à questão do voto do ministro, ou seja, a oportunidade mesmo evidenciada por essa questão do voto do ministro, do abandono de uma mentalidade antiga, claro, né, do ponto de vista histórico, etc., e acatarmos algumas dimensões mais amplas do ponto de vista cultural em relação ao Brasil. Então não há definição, gente, não há nenhuma definição, ele não define nada, só fala apenas sobre a implicação, a importância do voto do ministro nesse contexto aí, certo? Bom, somente os 2 primeiros são verdadeiros, então a resposta certa, claro, letra E. Somente os itens 1 e 2. Beleza, vamos lá, continuando. Questão 3. A respeito das ideias e sentidos do texto, olha só. A respeito das ideias e sentidos do texto, analise as afirmativas a seguir. Mais uma vez, estilo FCC, né? Construção de afirmativas. No texto, terra e território acabam sendo tratados como sinônimos. E aí, o que você acha? Falso, né? Você vê isso na linha 23 para 24. Foi um dos pontos destacados pelo ministro aí, gente, o destaque dele. Ele deixa claro, em primeiro lugar, a distinção entre terra e território, tá vendo aí?
acabam sendo tratados como sinônimos. Não, não. Nas linhas 23 e 24 ele deixa claro. É preciso distinguir, são coisas bem distintas. Expressa maneira sofisticada, inovadora, a Constituição solucionou essa relação entre as sociedades indígenas e o ambiente, percebeu? Ele coloca claro aí, né? É sabido que a terra não pertence aos índios, antes eles pertencem à terra. Então ele coloca aí a autoridade dessa relação, regime de propriedade. Né? Ele deixa clara essa diferença aqui e o próprio texto também ajuda nesse ponto. Vamos lá. 2. Pretende-se argumentar a favor do reconhecimento dos povos indígenas a fim de resgatar sua importância histórica no passado brasileiro. O que você acha? Falso. Gente, o objetivo dessas ideias, do texto como um todo, não é resgatar a importância histórica do índio. Não, mas o índio no passado, num passado histórico, teve realmente uma importância muito grande. Temos que reconhecer isso de forma alguma. O que a sociedade, a Constituição de 88 deixa clara aí, é em relação à relação, a melhoria do ponto de vista jurídico, pelo menos, da relação entre a sociedade indígena, os povos indígenas realmente, né, de uma forma ou de outra, e o ambiente em que eles vivem. A relação em que o Estado realmente passou a zelar pela integridade do índio. Então, o cuidado de o Estado ter de zelar pela integridade mesmo do índio como um todo, é papel do Estado zelar. E, além disso, a convivência harmoniosa entre essas culturas, a cultura indígena e a cultura do homem branco, etc., do colonizador. O homem branco é muito preconceituoso, né? Porque tem um homem negro, um homem amarelo, um homem de todo cor. Né? Vamos acabar com esse preconceito. A cultura do colonizador, né? Que não foi só branco, certo? Com a relação com o índio mesmo, né? Essa relação aí com a construção e o reconhecimento de culturas. Percebeu aí? Então, não é a questão do resgate da cultura indígena do ponto de vista histórico, não é isso. É a legitimação realmente que o índio passa a ter pelo usufruto das terras, né? Nesse contexto aí. Ok. 3. Falso também o 2, tá? A relação do índio com a terra é o que garante a base constitucional de sua propriedade. Não. A questão da propriedade, o que ele falou aí mesmo em relação a essa questão, não é a simples relação do índio com a terra que garante essa propriedade, de forma alguma. Então, ele coloca aí que o usufruto das terras que ocupa atribuiu o pertencimento delas à União. Então, a propriedade não é do índio. A terra pertence à União. Percebeu aí? Não. Agora, existe uma convivência harmoniosa, claro, o dever de zelar e tal, pela integridade das terras, mas mesmo assim ocorre uma convivência harmoniosa entre culturas. Percebeu? Então, ele diz assim, uma que reconhece e outra que não reconhece a apropriação de terras pelos homens. Mesmo que as culturas sejam distintas, a União não reconhece a apropriação, o direito de propriedade dos índios em relação à terra. Não é a questão, né? Ele está colocando mesmo aí a relação cultural, a relação mesmo político-econômica que o índio exerce também e que o homem, né, exerce essa relação sociopolítico, sócio-histórica, socioeconômica e por aí vai. Claro, todas elas são falaciosas, todas falsas, nenhuma relação com a realidade aí, pelo menos tangível na estrutura do texto. Questão 3, portanto, falso. Então, muito cuidado aqui, tá, gente? A gente sabe que isso aqui não, mas é importante, né? O resgate da importância histórica e tal, mas cuidado que não é isso que o texto fala, não. Ok? Vamos lá, questão de número 4. Aí, trecho, você já sabe, né? Não vai ler o texto necessariamente, vamos ver logo o que ele quer. No período acima, utilizou-se corretamente o acento indicativo de crase antes da palavra terra. Assinale a alternativa em que isso não tenha ocorrido. Vamos lá. Voltarei à terra natal. Gente, a palavra terra aqui está especificada, né? Quem volta, volta a. A palavra terra está devidamente especificada, então, claro, crase é obrigatória. Nenhum problema. B. A sonda espacial retornará em breve à Terra. Terra também está especificado. Planeta, chão firme. Se a palavra quem retorna, retorna a algum lugar, nesse contexto aqui, então essa preposição ela realmente existe. Terra está especificado não por um termo nuclear ou um adjunto, mas pela topicalização, né, pela letra maiúscula, que deixa claro que isso aqui não é qualquer terra, não é a Terra, o chão, é o planeta. Certo? Então, cuidado aí. Terra devidamente especificado, ou sentido de chão firme, né? Beleza, tudo certinho também. Na letra C, quando chegamos à Terra,
Ainda sentíamos em nosso corpo o balanço do mar. Opa! Terra sinônimo de chão firme, beleza. Só que, pessoal, ó, aqui é terra planeta, né? Existe uma especificação. Terra planeta. Quando chegamos à Terra, a Terra não está especificada. Sinônimo de chão firme e tal, aquela coisa. Claro, sentimos o balanço do mar, terra aqui é chão firme, né? Os velejadores, os marinheiros, etc. Já sabem que essa terra aqui é sinônimo de chão firme, mas não está especificado, né? Se não está devidamente especificado, então já era. Abraço. Não está especificado. Certinho? Beleza? Então a resposta certa, a letra C. Houve um equívoco aqui, claro, em relação ao sinal indicativo de crase. Certo? Não posso utilizar, uma vez que terra não está especificada. Encontra-se no sentido de chão firme, etc. Oposição ao mar, né? Bomborda, essas coisas. Certo? Eu me referia à terra dos meus antepassados, ok? Quem se refere a. Terra está devidamente especificada, né? Eu voltei da terra dos meus antepassados, eu tenho uma especificação, tudo certinho. E aqui é a mesma coisa, né? Havendo descuido, a areia será misturada à terra. Quem é misturado a alguma coisa. Então, aqui preposição e terra, nome feminino, substantivado. Então, nenhum problema, né? Tranquilo. Resposta certa, portanto, letra C, equívoco total. Beleza. Vamos lá. Próxima questão. O relator, olha só, ele coloca aí. O relator trouxe a luz, blá, blá, blá. Você já sabe que você não vai ler essa história toda aqui, né? Aí ele coloca a estrutura de acordo com. Tá, de acordo com. Você sabe que aqui se trata de uma locução prepositiva, né? Locução prepositiva porque eu termino com preposição. Lembra dessa história? A diferença aí? Então, locução prepositiva, um conjunto de palavras ou uma expressão que termina com preposição. Geralmente, com ad, com a de preposição, né? Geralmente com ad, com a de preposição, então você tem aí tranquilinho essa mesma forma de lidar aí com as locuções. Agora, claro, essa estrutura de acordo com dá uma certa relação de conformidade, né? Seja nas conjunções, nos operadores argumentativos, a expressão de acordo com pode ser sinônima de segundo, conforme, consoante, né? Então você tem outras expressões aí que de uma forma ou de outra exercem essa mesma relação semântica ou sintático-semântica aí de conformidade. Tudo saiu de acordo com o que combinamos. Tudo saiu segundo o que combinamos, conforme o que combinamos. Então você tem uma relação clara de conformidade aí. Vamos dar uma olhada então na estrutura da frase aí, como ela é apresentada. Se existe essa mesma relação de conformidade ou se muda um pouco aí dentro da estrutura da frase, ele quer uma expressão sinônima. Bom, você vai ver aí, vamos lá. Olha só. Nas terras que tradicionalmente ocupam e de acordo com suas próprias culturas e em conformidade com suas próprias culturas. Posso ou não posso? Claro que eu posso, né? Em conformidade com, você tem praticamente a mesma estrutura, né? Uma locução prepositiva com 3 estruturas aqui e o com no final com a mesma coisa, a mesma história. Em consonância com, olha só, em consonância com, consonância significa conformidade, também conforme, né? Consonância de acordo com, em conformidade com, tudo aí da mesma forma. Consoante, certo. Segundo, também certo. Lembrando, pessoal, segundo, além de numeral, você sabe, né? Além de numeral ordinal, primeiro, segundo, pode ser também preposição acidental. Lembra esse conceito, preposição acidental? Pois é. As preposições acidentais são aquelas que acidentalmente se comportam tanto como preposição como outra classe gramatical. Por vezes, elas podem surgir com valor de preposição. Então, por exemplo, a palavra consoante pode ser substantivo, mas pode ser conjunção também aí, né? Eu estava anotando, escrevendo, desenhando uma consoante. B, C, D, F, G, J. Percebeu? A palavra consoante é um substantivo. Mas se eu disser tudo saiu consoante combinamos, é meio esquisito, mas está certo, viu? Tudo saiu conforme combinamos. Então, segundo aí, preposição acidental. Pode se comportar ora como preposição, claro, ou com valor de conjunção, ora como numeral ordinal, por exemplo. Vamos lá, seguindo aí. Aí, nesse contexto, claro, consoante e segundo você tem como aspectos de variação também aqui, em razão de... Falso, né, gente? Em razão de, por causa de,
né, devido a, não tem nada a ver. Aqui a relação não é de causa, em razão de ele não ter concordado por causa de... Não há relação de causa aqui. Note que nas 4 alternativas, a relação realmente é de conformidade e não de causa. Por isso é que a resposta certa é a letra E. Fechado? Próxima aula a gente continua. Até lá.